Aê, bom dia a todos e todas, onde você estiver, no Brasil, no exterior, norte, sul, leste, oeste. Olha, beijo, tá começando um Papo das 9 especial de domingo com um tema, eu diria, inadiável e que me entusiasma muito, porque toda vez que eu escolho um tema para refletir junto com vocês, eu cresço. No estudo, eu me aproprio de conhecimentos, de reflexões que me engrandecem. E eu tenho uma verdadeira obsessão, quando faço esse trabalho aqui, de compartilhar insights e ideias que eventualmente podem ser tão boas para vocês como foram para mim a partir do estudo. Qual é o tema de hoje? Está sentadinha aí na cadeira? Então vamos lá. Estamos a uma semana das eleições. E certamente essa é minha opinião, e eu tenho provocado colegas jornalistas especializados em cobertura política para me apontar outra eleição, que já tem ocorrido no planeta em qualquer tempo, mais fortemente impregnada de mentiras. Essas eleições brasileiras entram na história como aquelas turbinadas por fake news e com toda a tecnologia que permite linha de montagem de inverdades que são pulverizadas em diferentes frentes e direções, gerando enormes estragos e um abalo sísmico terrível na nossa autoestima e na nossa capacidade de ter esperança numa política que seja minimamente honesta, transparente e limpa. Eu vou dizer para vocês, temos problemas espirituais gravíssimos em relação à banalização da mentira numa campanha eleitoral, como temos visto no Brasil. O ecossistema da mentira, ele é feito a partir de diferentes componentes. Participam do ecossistema da mentira quem produz fake news, quem divulga fake news e quem consome fake news sem checar a fonte, sem vigiar com a devida atenção, sem se dar conta do risco que é você engolir qualquer coisa que cai na tua rede de WhatsApp ou chega ao teu smartphone, né? Num país como o Brasil, que tem mais smartphones do que brasileiros, e num país como o Brasil, onde nós temos mais do que nos Estados Unidos da era Trump, porque quando ele esteve na condição de presidente, as fake news também foram assintosamente acionadas como estratégia de poder. Nós temos o aplicativo do WhatsApp muito mais popular e muito mais usado do que nos Estados Unidos pelos americanos. Estou colocando isso apenas para situar vocês naquilo que me importa hoje, domingo, Papo das 9 especial. Falamos aqui de espiritualidade, falamos aqui de caminhos que possam promover saúde integral, física, mental, emocional, espiritual. Não dá para a gente promover saúde integral num país avassaladoramente tomado de fake news. Essa semana, na Globo News, num comentário meu, quase em tom de desabafo, eu disse: estamos todos esgotados, exauridos. Nós estamos saturados de mentira. A mentira cansa, a mentira depreda o nosso juízo. E isso não deixa de ser um bom sinal quando a gente reage assim, porque nós temos a partícula Deus aqui na consciência. Então, mesmo as pessoas que invigilantemente dizem assim: eu não gosto de mentira, mas se é para favorecer meu candidato, tudo bem. Eu sinceramente acho que mesmo essas pessoas que banalizam a mentira, e ela não pode ser banalizada, e esse é o tema do Papo das 9 de hoje, mas eu não vou ficar prisioneiro da política, eu estou pegando a política como ponto de partida. Isso nos adoece, isso nos afasta de um caminho espiritual por excelência,
que é o desejo de nos elevarmos, de nos sentirmos plenos, repletos de verdade. Então hoje a gente vai fazer aqui uma imersão para entender melhor o ecossistema da mentira, mas visando a compreensão de como não devemos banalizar a mentira. As eleições se resolvem domingo que vem. O que as urnas eletrônicas apontarem será acatado. Essa é a expectativa que se tem. Não consigo imaginar outra possibilidade. Golpe nessa altura do campeonato não faz o menor sentido. Quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. A vida continua. Agora, não tenham dúvidas, e é isso que eu também vou tentar explicar hoje. A campanha mais mentirosa da história da humanidade, que é essa disputa eleitoral, inclusive com citações bíblicas, etc., que agravam, a meu ver, o comprometimento moral de quem faz isso, deixam sequelas, deixam danos colaterais terríveis. Então vamos lá. Bom, deixa eu sair. Já falei muito aqui do ecossistema da mentira nessas eleições. Vamos colocar aqui a mentira como algo que se resolve no dia a dia em diferentes gradações. Todos nós, no nível evolutivo em que estamos inseridos, estamos vulneráveis à ocorrência da chamada mentira. Ser totalmente transparente, verdadeiro e sincero nem sempre é considerado por nós um bom negócio. Essa é a constatação óbvia. E isso, em certa medida, eu não vou dizer que é justificável, mas é compreensível. Desde o berço você vai ver, por exemplo, bebês que descobrem em algum momento que podem obter ganhos, benefícios e vantagens quando choram, que descobrem que o choro atrai a mãe, atrai o pai. Alguém vai me acudir aqui se eu chorar. Aí quando o bebê descobre isso, ele começa a chorar para obter outras recompensas. Você vai dizer, o bebê está mentindo. Sim, o bebê não está chorando com sinceridade, vamos colocar assim. Mas isso está naquele contexto evolutivo dele. Naquele momento ele está percebendo que pode ter um chamego a mais, pode ter mais presenças amorosas se chorar. Nós temos outros episódios históricos onde a mentira ela precisa ser entendida e relativizada em certo grau. Por exemplo, nós tivemos perseguições religiosas terríveis, na história da humanidade. Um episódio muito doloroso foi aquele que determinou a expulsão dos judeus da Espanha, porque eram judeus. A perseguição católica aos judeus, implacável na Espanha, e parte da comunidade judaica hispânica migrou para Portugal. E aí, a igreja, que era o poder em Portugal, determinou a conversão forçada dos judeus para o cristianismo. Isso é de uma violência absurda e atroz. E aí, boa parte desses judeus, por isso que se usa a expressão cristão novo. O cristão novo é o judeu convertido para não morrer. E boa parte dessa comunidade judaica continuava praticando a sua fé, celebrando as datas, realizando os rituais, cantando as músicas que remetiam a histórias importantes da fé judaica, vamos colocar assim, secretamente, mas publicamente eram cristãos. Aí alguém vai dizer, é mentiroso. Bom, é a mesma questão delicada do ponto de vista moral do que os negros escravizados e trazidos à força para o Brasil, que tinham na África as suas crenças. E no Brasil católico, que avalizava a escravidão, o catolicismo, é bom dizer,
Os negros eram considerados desalmados, eles não eram humanos. Isso aí a igreja avalizou durante um tempo. A tortura, o açoite, a morte de negros escravizados não era um problema para a igreja, que não achava isso uma questão relevante. Muito bem. Os negros, por sobrevivência das suas tradições e fés, promoveram o sincretismo, ou seja, nós vamos ter São Jorge virou Ogum, Santa Bárbara virou Iansã. Então você, praticando a sua fé de forma a não chamar a atenção dos brancos, que representavam risco de morte para os escravos, se cultuassem entidades não relacionadas à fé católica. Então você tem aí um jeito de lidar com as coisas para tentar retroalimentar a fé original da África sem afrontar os brancos escravizadores católicos. Sincretismo. Sincretismo aparece aí como uma sobrevivência. Bom, vamos pegar um outro exemplo. Eu estou aqui falando das gradações de mentiras, para a gente não ficar naquela discussão, é 8 ou 80, se mentiu, está perdido, para sempre. Quando se dá a perda de um ente querido, isso já deve ter acontecido com vocês, talvez mais de uma vez, né? A perda de um ente querido que você, por alguma razão, e aí é de cada um, em cada contexto, em cada família, resolve não compartilhar essa informação da perda de um ente querido para uma criança ou para um idoso que é cardiopata ou está com a saúde fragilizada, com comorbidade. Aí você diz assim, se eu falar que perdemos fulano, e isso é a perda de um ente querido, é algo que nos aflige, estamos aqui emocionalmente fragilizados, coisas. Então, como é que fica chegar em casa agora e contar isso para a vovó, contar isso para o netinho? Então, existem lugares em que você não compartilhar a verdade, não necessariamente, esse é o meu ponto de vista, você tem os de vocês. Estamos compartilhando impressões. A mentira tem gradações, nuances, e a gente precisa ter esse cuidado para não sair apontando o dedo para todo mundo que omite a verdade ou mente. Eu estou dando exemplos de situações onde provavelmente o nosso senso ético ele tem uma maior flexibilidade e amplitude, compreendendo as razões pelas quais a verdade é omitida. Vocês estão entendendo? Suponho. O cuidado que eu estou tendo de não ser um falso moralista que fica falando assim, a verdade sempre. Bom, existem gradações de mentira que a gente precisa, em benefício da verdade, admitir. Agora, sem prejuízo disso que eu estou falando, a gente precisa reconhecer que a mentira é sempre uma questão que nos aflige moralmente, do ponto de vista espiritual, da essência das coisas. Ela é uma ameaça. Uma ameaça. Então eu vou colocar aqui outras situações para vocês refletirem. O que significa um casamento baseado na mentira? Uma união estável, legalizada ou não, no papel ou não, mas um casal, tá? E por favor, eu não vou, digo isso com muito respeito. Quando eu falar casal, você certamente imaginou um homem e uma mulher. Eu sou do século XXI, espírita, cristão, e entendo que existem vários desenhos de família possíveis, inclusive um casal composto por duas mulheres ou dois homens. Só para a gente colocar isso com muita clareza, porque o amor, ele não deve ser exclusividade de um casal heterossexual. Hashtag pronto, falei. Então vamos lá, um casal. Um casamento baseado na mentira. O que é, afinal de contas? Né? Quando um dos cônjuges sinaliza para a sociedade e para o seu parceiro ou para a sua parceira que está junto, mas, em verdade, no coração há espaço
para outras histórias que não são compartilhadas. O que é um casamento nesses termos? Eu pergunto. Eu penso que não é um casamento de verdade. Melhor seria deixar muito claro, salvo se for um casamento cujas regras sejam, como se diz, um casamento aberto. Então, se eu tiver uma história por fora do casamento, você será o primeiro a saber e a gente não vai terminar por causa disso. Existem relações assim. Eu não vou dizer que está certo ou errado, porque eu respeito todos os termos acordados entre um casal, se eles consensuaram daquele jeito, que sejam felizes. Então veja, um casamento assentado na mentira não é um casamento. De verdade, casamento. Aliança, não é anel, né? Isso aqui não é um anel, isso é uma aliança. É uma aliança. Então a gente está falando de cumplicidade, a gente está falando de uma relação que, se inspirada na verdade, precisa ter retroalimentação, cumplicidade, troca, diálogo, respeito, tolerância, parceria, né? É um casamento. Da mesma forma, o que esperar de uma amizade baseada ou assentada na mentira? Que amizade é essa? Sabe? Que amigos são esses que eventualmente você considera amigos e não constroem uma relação que tenha essa, aliás, os verdadeiros amigos, eles têm. É linda essa forma da gente se relacionar com pessoas que eventualmente não são parentes, né? Não são parentes, não são dos laços consanguíneos, não têm o nosso sobrenome, mas são o que se diz amigos de verdade. Então, amizade, para você chamar alguém de amigo, não, esse é meu amigão, minha amigona, tá comigo, que deve é quando a gente fala amigo. Isso não pode estar sentado na mentira, não pode ter falsidade, não pode ter coisas escondidas do interesse do amigo, porque essa amizade ela não está fundamentada, ela não está estruturada num sentimento que empreste essa aura de cumplicidade e parceria, hashtag tamo junto. A educação que se recebe numa escola, numa universidade ou principalmente dentro de casa por pais ou responsáveis. O que seria a educação baseada na mentira, gente? O que seria transmitir valores, princípios, falseando a realidade, a história, os fatos? O que significa na área da educação a promoção da mentira? Não é educação de verdade. Percebe? Aí não há como você, eu diria, ter atenuantes. A educação, ela deve promover o conhecimento, a sabedoria, a instrução. Ela não deve pintar o mundo cor-de-rosa, ela não deve fingir que os problemas não existem, mas deve sinalizar rumo e perspectiva, habilitando o estudante, a criança, o adolescente, o jovem, a dispor de ferramentas para modificar a realidade que nos pareça hoje hostil, a educação para o mundo. Preparar o jovem para o mundo. E isso não pode estar assentado na mentira. Uma educação forjada para simular um mundo que não é o mundo real, ou uma educação que tem um índice dizendo assim, só esses livros ou só esse projeto pedagógico nos interessa, né? A Inquisição tinha um índice dos livros que a igreja dizia, se você ler esses livros, você está salvo. Se você ler outros livros, você será um herege. O conhecimento não tem limites, as experiências na área do conhecimento precisam ser entendidas como descobertas essenciais do caminho que cada um entende ser o certo para trilhar ou seguir. Portanto, não é cabível esse tipo de, eu diria, cerceamento das possibilidades de você descortinar horizontes de investigação e conhecimento. É uma opinião. Muito bem. Dei aqui alguns exemplos. Quando a gente fala de espiritualidade, eu preciso dizer isso.
que é espiritualidade? Espiritualidade é esse exercício místico de transcendência e de especulação sobre o que seria a essência da vida. Aquilo que os sentidos humanos do corpo humano não alcançam. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando desse exercício de transcendência que pode ou não ter o viés religioso. É perfeitamente possível uma pessoa ser espiritualizada sem qualquer religião como acessório. Toda religião, por princípio, entretanto, penetra no território da espiritualidade. Espiritualidade é a fonte das verdades imorredouras. Do ponto de vista da ideia de um Deus, da ideia de um universo que é obra da criação, e cada religião pega um aspecto dessa verdade universal. Existem diferentes filtros ou canais de entendimento do que seria essa verdade universal. Essa é uma possibilidade de explicar as religiões. Onde é que entra a mentira quando a gente fala de espiritualidade? Esse é o ponto que eu queria trabalhar hoje com vocês. Começamos o Papo das 9 falando da avalanche de fake news que transformaram essas eleições num case internacional em nenhum lugar do mundo que eu tenha conhecimento. Estou aberto a outras informações. Não tenho conhecimento de outro lugar do mundo onde uma campanha eleitoral tenha sido tão fortemente impregnada de fake news. Ecossistema da mentira. Produção, divulgação e consumo de mentiras. No Brasil não tem precedentes. No mundo, a mim me parece, também não. Estamos falando hoje de espiritualidade. Domingo, o Papo das 9 especial fala de assuntos espirituais. Onde é que isso entra quando a gente fala de caminho espiritual? Bom, esse assunto é muito amplo, mas eu vou procurar aqui fazer uma reflexão baseada no cristianismo, até porque o Brasil é um país de maioria cristã. Qualquer pessoa que queira ser presidente ou presidenta da República vai ter que, mesmo não sendo propriamente identificado com a doutrina cristã, com o evangelho, e tem as suas críticas à forma como a religião, por vezes, escamoteia ou burla aspectos da realidade por interesses próprios, cada um com seu cada um. Agora, quem quiser se eleger vai ter que entender o que é o cristianismo, certo? Penso eu. Porque você vai precisar dos eleitores que se dizem cristãos, especialmente aqueles que são muito identificados com tradições ou religiões que seguem o evangelho de Jesus ou dizem seguir. Muito bem. Quando a gente fala de cristianismo, portanto, dos 33 anos de Jesus na Terra, 3 anos dos quais fazendo uma peregrinação naquela parte do mundo, Oriente Médio, Palestina, por ali, fazendo pregações de caráter ético e moral, realizando curas, compartilhando ideias em apenas 3 anos. Jesus teve, com a ajuda de seus apóstolos, eternizada a sua mensagem, encerrada no Evangelho, que significa literalmente boa nova. Jesus traz uma mensagem. Esta mensagem reitera em vários momentos a palavra verdade. Em várias preleções evangélicas, Jesus começa a sua fala dizendo: em verdade vos digo. É como se ele tivesse chamando a atenção da plateia ou de seus interlocutores para ratificar uma lição que as pessoas precisavam, por mais que a lição parecesse um tanto bizarra, estranha, um tanto incomum, Jesus assinalava: em verdade vos digo. A palavra verdade está ali, ó.
São várias as passagens, eu não vou resumir todas. Uma outra que tem sido recitada com muita frequência por vários candidatos à presidência e nessas eleições exaustivamente por um dos candidatos. E a gente precisa ter o cuidado. O que diz? O que disse Jesus? Segundo o relato de João 8, 31, 32. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguns candidatos à presidência gostam de lembrar só o finalzinho da mensagem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, usando isso de forma capciosa em favor de si próprio. Aliás, isso tem acontecido à exaustão, isso também nos cansa. Isso também nos deixa fatigados. A apropriação absurda, fisiológica, populista, oportunista, desrespeitosa, assintosa de trechos bíblicos, de uma forma geral, Antigo e Novo Testamento, ou evangélicos, aludindo exatamente ao Novo Testamento, na conveniência, sabe? Conheceis a verdade vos libertará. É tipo assim, estou citando a Bíblia para dizer, eu estou falando a verdade absoluta aqui. O que é impróprio para quem respeita as palavras sagradas, sendo cristão, e não banaliza o evangelho dessa forma. Então vamos lá. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que isso significa? O que isso significa? Vamos lá. Do livro Em Torno do Mestre do Espírito, Vinícius. Presta atenção aqui no que seria uma possível interpretação, e se eu estou compartilhando é porque eu concordo com esse termo, do que seria a verdade que sai da boca de Jesus. Para a gente não botar a verdade evangélica na boca de qualquer um, de acordo com as conveniências, porque é isso que a gente tem visto. Isso é traiçoeiro. Isso é uma corruptela das verdades espirituais, é uma apropriação indébita. Então vamos lá. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Meus amigos, nós estamos aqui na condição de aprendizes. Nenhum de nós, em sã consciência, haverá de dizer que pratica a verdade preconizada por Jesus no Evangelho. Do contrário, não estaríamos aqui. Estamos aqui porque precisamos entender o que isso significa, e só se entende o que isso significa quando se pratica isso. Não quando se fica por aí, verborragicamente dizendo aos quatro ventos que faz e acontece. Não. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre consciência e conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Há uma longa jornada espiritual até que a gente tenha a condição de dizer que cada um de nós entende e pratica a verdade nesse sentido pleno. Agora, não é porque eu não alcancei esse nível que eu não vou, e aí repito, a passagem do Evangelho mais importante nesses tempos turbulentos de fake news o tempo todo. Vigiai e orai. Presta atenção aonde você, aonde eu, aonde nós estivermos
derrapando, saindo daquele caminho que nos parece mais condizente se você é cristão. Não tem problema se você não for, não, tá? Nenhum problema. Não ter religião não significa que você não tenha a possibilidade de construir um destino espiritual luminoso para você. Aliás, a literatura espírita traz inúmeras ocorrências de pessoas que elas mesmas se surpreendem no plano espiritual dizendo: nossa, eu nem era uma pessoa afeita à religião na Terra, por que eu fiz por merecer essa condição espiritual tão magnífica, né? Tão boa, com tanta alegria, regozijo, presenças luminosas, né? Porque a religião não é um fim em si mesmo, a religião é um meio para se alcançar algo. E há pessoas que, pelas suas trajetórias, suas razões, realizam esse movimento espiritualizado na direção da compaixão, da misericórdia, do perdão, do exercício do amor, da solidariedade, da fraternidade, sem serem propriamente religiosas. Sem serem religiosas. Mas vamos lá. Falando de cristianismo, nós precisamos entender que qualquer citação do Evangelho há de requerer muito cuidado para você não se apropriar de trechinhos do que Jesus falou e dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Cuidado, cuidado. Questão 628 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a questão da verdade, filosófica e espiritualmente falando. Disse o codificador: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Kardec foi um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, um professor de mão cheia. Kardec tem esse mérito. Quem lê as obras básicas do Espiritismo em francês acessa na língua matriz de Kardec o esmero, o estilo, a estética de um texto muito refinado, não no sentido da erudição e das construções complexas, não, na facilidade de comunicar com elegância. Isso é Kardec. E ele vem dizendo aqui, para a gente entender o que seria essa nossa relação com uma verdade espiritual. Ele diz: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Sabe aquela história, gente? Você perdeu alguma... Vamos lá. O que você perdeu? Você perdeu, o jornalista perde caneta adoidado. Eu, toda hora, tenho que... Onde é que eu deixei a caneta? Aí eu esqueci a minha caneta num quarto. Acho que eu perdi a caneta lá. Vou lá procurar. É noite. Eu acendo a luz, a lâmpada do quarto. E ela está meio, eu diria, apagadinha. Não tem uma voltagem adequada para eu enxergar todos os cantinhos do quarto. Imagina se eu pegasse um refletor do Maracanã e colocasse no meu quarto para tentar procurar a caneta. O que você acha que ia acontecer? Não é por falta de luz que eu não ia enxergar a caneta. A questão é que essa luz iria me ofuscar. É muita luz para minha retina suportar. Vocês se lembram do episódio envolvendo Saulo de Tarso, doutor da lei, a caminho de Damasco, judeu, com uma formação e uma erudição invejáveis, perseguidor de cristãos. A caminho de Damasco, o que acontece? Ele ouve uma voz: Saulo, que fazes?
Ele cai do cavalo com um clarão. É o clarão de Jesus. É como ele entendeu essa experiência mística. Um clarão, uma luz que lhe ofuscou. Então a gente fala tanto de luz nos discursos religiosos e transcendentais e não entende o que Kardec, a meu ver, foi muito feliz quando disse: a luz precisa ser compatível, quer dizer, a gente absorve ou assimila a luz compatível com o nosso nível espiritual. A luminosidade de Jesus, em particular, nos causaria o mesmo impacto que causou a Saulo. Cegaria. Não teríamos a condição de perceber ou enxergar. Então não é muita pretensão nossa ficar usando trechos de mensagens evangélicas oportunisticamente numa campanha onde há uma saraivada de fake news para tudo que é lado. Isso soa apelativo. É preciso respeito com essas verdades à luz do cristianismo. E nem estou falando só do espiritismo. Todo cristão deveria ser, eu diria, exemplo na hora de não se apropriar de textos evangélicos para dar sustentação a uma argumentação que eventualmente é tão frágil, é tão, eu diria, pobre de recursos, que você vai apelar para a religião para colocar o verniz da credibilidade. A pessoa não tem credibilidade suficiente para sustentar uma tese e embala sua tese do verniz evangélico. Isso é tão recorrente, é tão comum, né? Eu acho que a gente devia estar muito cuidadoso com isso, porque a eleição termina domingo que vem, mas a campanha, os efeitos colaterais, os danos colaterais da campanha devem se perpetuar na banalização da mentira como estratégia de obter votos, pelo amor de Deus. Ainda Allan Kardec, outro trecho para elucidar a questão que estamos debatendo hoje aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 5, Kardec escreve o seguinte: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. À luz do Espiritismo e no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, você vai ver como a espiritualidade maior, sob o comando de Jesus e a crença de nós espíritas, foi determinando, por etapas, a maior capacidade da humanidade absorver as chamadas verdades espirituais. Chamadas verdades espirituais. Isso não se deu de repente. Há um processo. A filosofia, os profetas, os avatares, os mensageiros de conteúdos de sabedoria que ajudaram a dilatar as percepções, elevar a subjetividade, essa capacidade do pensamento abstrato, porque quanto mais atrelado à matéria, maior dificuldade da gente perceber o perfume de Deus, ou tudo que remete a essa transcendência. Tudo que remete a essa transcendência. Então vamos lá. Ainda nesse capítulo, eu vou agora citar outro trecho onde a palavra verdade é claramente reincidente no discurso evangélico de Jesus. Inclusive inspirou um livro psicografado por Chico, ditado por Emmanuel, relançado há relativamente pouco tempo pela editora FEB. Caminho, verdade e vida. Esse é um trecho bastante conhecido do Evangelho, atribuído a Jesus, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos lá. Jesus não veio criar uma religião nova. Muitos teólogos afirmam isso. Se você pensa diferente, eu respeito. Jesus não veio salvar ninguém. Jesus veio apresentar um caminho. Jesus nos trouxe um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele trouxe um caminho. Se você vai trilhar o caminho ou não, é assunto de cada um. É o livre-arbítrio. É a vontade de fazer. Jesus não salvou ninguém. Ele trouxe o caminho. E ele provou que a morte não existe ao reaparecer depois de crucificado, morto e sepultado. Então ele deu o recado, falou: olha, a morte não existe, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, perdoa não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ele deu o recado. Ele deu o recado. Agora, se você entendeu a ponto de segui-lo, é assunto teu. A salvação é de cada um. Você vai escolher ser salvo ou não. Se você é cristão e as palavras de Jesus fazem sentido, o que ele diz é uma rota. Eu sou o caminho. Aí ele diz: eu sou a verdade. O que é a verdade que sai? É uma opinião minha aqui. Quando ele diz eu sou o caminho, ele apontou o caminho, a rota. O evangelho é uma rota. É um manual de instruções, o evangelho. Aí ele diz assim: eu sou a verdade. Que verdade é essa que extrapola todas as religiões? Que esse é o ponto. Qual é a verdade universal? Porque é disso que Jesus falou. Jesus não disse: a verdade é de quem segue alguma denominação cristã, se é católico, protestante, espírita. Não. Eu sou a verdade significa essas verdades essenciais. Deus, as leis que regem a vida do universo, como a lei de causa e efeito, a evolução espiritual como princípio, a reencarnação como meio para alcançar esse fim, a pluralidade dos mundos habitados, o universo onde nós não estamos sozinhos, isolados nesse planeta, nessa galáxia, humanidades várias, a possibilidade de comunicação com o plano espiritual, porque a morte não existe, os espíritos estão por aí, e as comunicações estão registradas em várias passagens da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então, essa é uma possibilidade de explicar. Ninguém aqui está dizendo que as coisas são assim. Eu tenho muito respeito por todos vocês para dizer, estou compartilhando apenas opiniões. E o que eu estou dizendo é, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ele está dizendo, eu trouxe revelações que emprestam sentido à vida e à morte, e ao entendimento do que é Deus e a importância estratégica do amor. Qualquer religião que siga esses princípios encerra verdades que poderíamos considerar universais. Então, no livro Caminho, a Verdade e a Vida, eu peguei aqui 2 trechos. Um deles, Emmanuel, mensagem ditada a Chico Xavier em 2 de setembro de 1948. Diz assim: temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Isso não é para qualquer um, não. Fazer citação é fácil por aí. Difícil é compreender a essência, o significado, a fundamentação dessas palavras. Em outro trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, quando faz a apresentação da obra, Emmanuel diz:
O Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Seguindo em frente, aí eu vou falar do movimento espírita, que vive um momento muito delicado de visões distintas sobre a pertinência ou não de usar a casa espírita para proselitismo político partidário. Fiz 2 lives aqui no Papo das 9 com o querido confrade e amigo Ailton Paiva, autor do livro Espiritismo e Política, editado pela FEB. Está muito claro para ele, e eu concordo com ele, que é absolutamente imprópria a forma como, em algumas instituições espíritas, se faz proselitismo político partidário. Quando a gente pega o livro O Consolador, perguntas e respostas feitas a Emmanuel, perguntas feitas a Emmanuel, e ele respondendo através de Chico Xavier, nós vamos encontrar aqui alguns elementos importantes de reflexão sobre a necessidade da casa espírita ser preservada de certas armadilhas, em benefício do trabalho no bem, em benefício da caridade, porque para os espíritas a caridade é o objetivo supremo, mais nobre de uma encarnação. A caridade é esse exercício de amor, do amor sacrifício, do amor renúncia. É um aprendizado fabuloso, o mais importante aprendizado que a gente deveria ter na Terra. O esquecimento de si mesmo, referenciando o outro dentro da perspectiva de ajuda, de socorro, de acolhimento. Vamos lá. Questão 363. Gente, esse livro, eu adoro dizer a data dos livros. Primeira edição é de 1940. Questão 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro de grupos espiritistas? Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro dos grupos espiritistas? Que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Por isso que eu estou ressuscitando essa lição. Vamos lá. Resposta. Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Emmanuel está dizendo, não mistura as rotinas e os protocolos de um centro espírita com de outras agremiações humanas. Aí ele segue. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais do que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos, mas claro, impossível, e hostilidades, é sinal de ausência do evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem
a excelência de seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. O que mais me impressionou nessa mensagem de Emmanuel? Nessa resposta à pergunta. Em uma entidade doutrinária, em um centro espírita, quando surgem dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidade. Gente, é o que está acontecendo hoje em boa parte das instituições espíritas do Brasil, em que certos dirigentes se apropriam do discurso político e do debate eleitoral e levam para dentro da casa espírita. E isto deturpa, intoxica, enferruja as engrenagens de trabalho de todos os confrades irmanados karmicamente para a realização de tarefas ali que exemplificam o Evangelho de Jesus com o filtro da doutrina espírita. O livro é O Consolador, Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A questão é a 363. Pelo amor de Deus, se liga na missão. E aí tem gente que diz assim, me perdoem, mas eu já acessei essa informação por aí. A pessoa não gosta de política, não se informa sobre política, chega na hora da eleição, fica vulnerável a pitaco. Ou então fica pedindo a Deus para dar uma luz em relação ao que fazer, o que é legítimo. Isso aí faz parte. Só que Deus delega, Deus terceiriza. Seus guias e mentores, as pessoas que lhe são, a gente pode considerar protetores. Anjo da guarda, guia espiritual, o nome que você queira dar. No plano espiritual vai ter alguém com essa missão de lhe proteger, lhe intuir, lhe favorecer, sempre que você tiver mérito para isso, sem isentá-lo das dores e dos sofrimentos inevitáveis para o nosso aprendizado espiritual. Ok? Então vamos lá. Qual outro trecho que eu queria deixar claro aqui? Porque tem gente que ainda acha, não compreendeu a doutrina nesse sentido, que o voto não é uma decisão sua, é uma decisão que alguém vai tomar por você. O dirigente da sua casa, o pastor, o padre, o médium A, o médium B, o médium C disse que tem simpatia por este ou aquele candidato, eu vou com ele. Desculpa, você está errado. Você está abdicando de uma decisão que é sua. Evolução é mérito pessoal intransferível. Assuma as suas escolhas. Vote com a própria consciência. O que diz Emmanuel aqui na questão 364? É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, na meditação, no cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade da sua vida. Em toda a intimidade da sua vida. O voto é pessoal. Você entra na cabine para votar você. O mesário que vai checar teu título de eleitor, se aquela é a tua zona eleitoral, vai permitir que você sozinho entre para escolher seu candidato. É assunto seu. É assunto seu. E diz Emmanuel, um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de você se preparar individualmente na doutrina para viver tais experiências com dignidade espiritual no momento, no instante oportuno. Meus amigos, pelo amor de Deus, já falamos aqui, isso foi debatido com o autor do livro Espiritismo e Política. Nós somos seres sociais, interdependentes. O formigueiro humano não se resolve sem política, porque a política é a tentativa de criar regras, normas, leis, definir a aplicação dos recursos públicos em projetos que sejam em benefício do coletivo. Eu
Eu estou resumindo aqui o espírito da coisa. O Espiritismo entende que fora das instituições não há possibilidade de você criar o ambiente propício para que a humanidade tenha um projeto gerador de bem-estar social e da cultura de paz. Portanto, faz parte do projeto evolutivo, do pacote dessa encarnação, aprender que quando há uma eleição e quando somos instigados a participar, é direito teu, o livre-arbítrio é soberano. Não querer saber nada disso, mas não reclama depois. Porque tudo que os políticos oportunistas corruptos querem é o desinteresse das pessoas pela política. Porque aí fica mais fácil manipular, comprar voto, promover assédio eleitoral, fazer derrame de fake news, manipulação das massas. E aí quem se ferra é o projeto evolutivo. Todos nós juntos vamos para a mesma vala. É um tempo de encarnação em que a gente não teve a competência, a vontade, o discernimento de perceber a importância do voto, da escolha consciente, do cuidado de elaborar para você, sem ter que dar explicação a ninguém. Você não deve nenhuma explicação a ninguém. E, por favor, não intoxique a casa espírita com debates tóxicos que procuram manipular os frequentadores. Quem procura a casa espírita está à procura de quê? Instrução, informação, acolhimento, consolo. Aí senta para ver uma palestra pública e aí vem alguém e diz assim, porque o nosso candidato aqui nessas eleições, pelo amor de Deus, o que eu já recebi de mensagem de pessoas muito frustradas, decepcionadas, com o que ouviram e viram acontecer em instituições espíritas, não faz sentido. Portanto, meus amigos, agradeço aqui durante a transmissão, vi muita gente. A gente está nesse exato momento com transmissão ao vivo para mais de 5.000 pessoas. No YouTube o pessoal falando assim, vamos curtir o canal, vamos curtir o canal. Vocês veem que eu nunca peço isso. Agora, curtir o canal, se bem me explicaram, significa aumentar a irradiação das informações e das conversas que temos aqui. Agradeço a atenção de todos, o carinho. Agradeço a companhia. Que esse domingo seja um domingo de muita luz, verdade e vida para todos vocês, no sentido mais evangélico possível, no sentido mais espiritualizado possível, leveza que vem da consciência reta, a cada dia a sua tarefa, a gente fazendo o que pode. Luz demais vai ofuscar, e a luz de menos nos embaraça. Previna-se do ecossistema da mentira, porque todo aquele que fabrica, espalha ou consome fake news de forma invigilante faz parte do ecossistema da mentira, que segue na contramão da espiritualidade maior, do Evangelho de Jesus e do entendimento do que seja divino e maravilhoso. Força, coragem e fé. Isso também passa. Até quarta-feira. Tudo de bom.